Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre tuplas. Nas aulas passadas nós viemos aprender sobre lista. Se você falasse assim, Jéssica, eu não aprendi sobre lista, eu não sei lista, e eu também não assisti os vídeos sobre listas, eu aconselho vocês em primeiro assistir as aulas de lista. Por quê? Essa aula é muito rápida, gente, porque tupla é bem diferente de lista. Enquanto lista ela é mutável, tupla não é mutável. Enquanto em lista você tem uma variável de métodos para ser utilizado, em tupla você só tem dois métodos. Então, ambos são importantes, né? Listas são muito importantes. Você vai utilizar muito lista no decorrer da sua vida, mas tupla também você vai usar, né? Então, é bom aprender ambos, ok? Só que eu aconselho primeiro que você aprende lista, ok? E depois você vem e aprende tupla, tá bom? Mas vamos lá. Então, como nós vimos, existem duas maneiras de se criar uma lista, usando colchete ou utilizando a função list, ok? Em tupla, você pode criar uma tupla usando parênteses ou separando os elementos por vírgulas. Vamos ver isso aqui acontecendo? Então, eu tenho aqui uma variável chamada minha tupla, que eu estou atribuindo para dentro dela, olha os colchetes, uma tupla contendo os valores 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 elementos dentro dessa tupla e eu estou atribuindo essa tupla para dentro da variável minha tupla. Aqui embaixo, nós temos outra variável, chamada outra tupla, que eu estou atribuindo para dentro dessa variável uma tupla, contendo os elementos 1, 2, 3, 4. Mas veja que nessa tupla eu não criei a tupla com parênteses, e sim somente separando os elementos por vírgula. Aí você vai falar, mas isso dá certo? Bem, vamos lá ver. Aqui eu tenho dois print. Deixa eu comentar aqui de baixo. Eu tenho aqui uma função print, que o que a função print ele faz? Ele imprime no console aquilo que está dentro da função print. E o que nós temos dentro dessa função print? Outra função, a função type. E a função type, ela faz o quê? Ela retorna o tipo daquele dado que está dentro dela. E dentro da função tipo está o quê? Uma variável chamada minha tupla. O que isso significa? Que a função type vai retornar o tipo dessa variável e o print ele vai imprimir esse tipo no console. Então, ele vai imprimir aqui tupla. A segunda coisa é a mesma coisa, só que muda só agora a variável, que no lugar de ser minha tupla é outra tupla, e ele vai imprimir também o tipo dessa variável, que é tupla. Bora ver? Tupla, tupla. Então, eu criei uma tupla usando parênteses e criei uma tupla separando por vírgula, ok? Bem, assim como lista, nós podemos acessar o elemento acessar o índice de uma tupla passando o índice, ok? Por exemplo, lá nós tínhamos uma lista e nós queríamos acessar o elemento, a posição de um elemento utilizando os conchetes. Aqui é a mesma coisa, ok? Eu tenho aqui, ó, a minha variável, minha tupla. Utilizando o conchete, eu consigo acessar a posição dos elementos, ok? Então, eu quero acessar a primeira posição, então é o índice 0. Por quê? Porque na computação, você não começa contando de 1. 1, 2, 3, 4. Você começa contando de 0. Então, é 0, 1, 2, 3. Então, eu quero pegar o elemento que está na posição 0, que é o valor 1, e eu quero também pegar o elemento que está na posição 1, que é o elemento 2. Então, ele vai imprimir aqui para mim 1 e 2, ok? Porque eu estou acessando a posição 0 e a posição 1. Então, eu estou pegando o que está na posição 0 e o que está na posição 1. E o que está na posição 0, o valor 1, e o que está na posição 1, o valor 2, ok? Então, vai printar 1 e 2.
aqui, gente, ó, 1, 2, 1 e 2, ok? Agora bora lá, ó, minha tupla. Eu falei que em lista a gente tem várias funções, vários métodos que nós podemos utilizar. E aqui somente duas, ok? Que é o conte e o índice. Eu não vou mostrar o exemplo, gente, porque lá eu já expliquei todas elas, todas as funções, métodos, né, que funcionam em lista. E o que funciona lá, aqui só dois que funcionam, que é o conte e o índice, ok? E aí vocês podem ver as aulas e aí vocês vão saber utilizar aqui, para que serve e como que funciona, ok? É a mesma coisa. Bem, eu falei que lista, elas são mutáveis e tupla, elas são imutáveis. Então, essa é a diferença, porque lá você tem uma lista e você consegue trocar o valor, ok? Porque elas são mutáveis. Aqui não, aqui eu não consigo, entendeu? Por exemplo, dizer, olha, na minha tupla, ok? Na minha tupla lá, eu quero, na posição 0, trocar o valor 1 pelo valor 40. Aqui, já deu erro. Aqui já tá vermelhinho, já tá dizendo que isso aqui tá errado. Bora lá ver. Olha lá, erro, ok? Porque é uma tupla. E esse objeto, ele não suporta, ok? O que eu estou querendo fazer. Eu não posso modificar o tipo de elemento dentro de uma tupla. E isso, gente, é muito importante. Por quê? Porque às vezes você vai precisar de dados que não podem ser modificados. Então, quando você estiver trabalhando com algo, você, poxa, esse dado eu não posso, ele não pode ser modificado. Ele tem que ir da maneira íntegra, da maneira certa, para outro lugar, ou eu tenho que garantir que esse dado ele não seja modificado, tupla, gente. Então, eu quero garantir que o dado não seja modificado, tupla. Eu vou precisar modificar esse dado em algum momento, lista, ok? Listas são mutáveis, tuplas não são mutáveis, ok? Então, muito obrigada, gente. A aula foi rápida porque é, é uma coisa mais simples em questões do que lista, né? Porque lista ela é mutável, tupla não é mutável. Lista tem vários métodos que você pode utilizar e em tupla só temos 2 métodos, né? Então aí, isso aí já facilita bastante. Mas é importante a gente aprender lista para aprender tupla, ok? Muito obrigada e até mais.